Fala, Youngers, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, uma boa tarde a todos. Neste sábado, dia 26 de julho de 2025, estamos em mais um Young Racers Podcast. Sim, quando tem corrida sprint, temos a inversão. Então, o Antes da Bandeirada, ele é na sexta-feira, e o Young Racers Podcast, ele é no sábado. E, bom, hoje eu estou aqui com esse cara. Ele que está motoletizado. O galã de pedreira. Murilo Godoy. Boa tarde, irmãozinho. Boa tarde, irmãozinho. Mais uma vez agradecido estou por uma oportunidade enorme de estar ao lado desse cara maravilhoso que é o nosso host do nosso programa, que os Youngers nossos adoram também quando você apresenta esse programa maravilhoso, o Antes da Bandeirada, o podcast, o nosso news também, quando a gente apresenta, as nossas risadas, enfim. Tudo que a gente compõe aqui nos nossos programas, a galera gosta, a galera ama, a galera, né, também merece deixar o like aí, se inscrever no nosso canal, enfim, ativar o sininho, que é isso aí. A gente hoje, então, vamos comentar sobre a sprint que tivemos e a qualificação também para a corrida principal no GP da Bélgica desse final de semana, né, que acontece aí amanhã, né. Então, né, novamente, então, agradecido estou por essa oportunidade de estar ao lado desse cara maravilhoso. Mandar uma boa tarde também para toda a galera, uma boa tarde para você também, Fabrício. Boa tarde. E vamos lá, vamos comentar então sobre a sprint e a qualificação hoje no Young Racers Podcast. Vamos lá. Com certeza. Bom, a primeira pergunta que eu tenho que te fazer, irmãozinho, é quais foram os destaques positivos e negativos da corrida sprint e da classificação? Certo, vamos lá então começar. Eu já declaro que, assim, conforme a gente vai perguntando, vai respondendo, hoje, assim, acredito que como é um podcast, a gente pode fazer um debate também, comentar um pouquinho sobre, que eu acho que seria legal também, né? A gente conversar e mostrar para todos os nossos youngers do nosso Brasil, né? Então, vamos lá, a gente vai perguntando, vai debatendo, que eu acho que seria legal também. Bom, vamos lá então. Você vai comentando aqui. Isso, exato. A gente vai comentando e, e a galera também depois nos comentários vai deixando o que vocês acham aí, Youngers do nosso Brasil, nos comentários abaixo aí do nosso Young Racers Podcast de hoje. Bom, vamos lá. Cara, começando aqui com os nossos destaques positivos e negativos, começando pela sprint, né? Certo. A seu critério. Certo, vamos lá. Então, os destaques positivos e negativos da sprint, cara. Bom, a gente teve, né, a gente comentou também ontem sobre no Antes da Bandeirada Fórmula 1, comentamos sobre os treinos livres, o treino livre que a gente teve, o único treino livre que a gente teve, e a qualificação para a sprint. Hoje, então, como dito, comentaremos sobre a sprint e a qualificação para a corrida principal. Então, como a gente falou ontem, o Piastri foi o pole position, né, tinha sido o pole position da sprint, né, para a corrida sprint, e Max Verstappen venceu a sprint. Como eu diria, não teria também o melhor carro para isso, mas soube dominar, né, a prova, né, pegou a posição do Piastri, se eu não me engano, logo na primeira volta, que eu pude acompanhar ali também a corrida sprint, que foi bem de manhãzinha, bem cedo mesmo, às 7 horas da manhã, hoje, mas enfim, e soube administrar bem. Na verdade, o que aconteceu? A Red Bull teve um carro mais rápido de reta nessa questão. Então, até por isso, o Verstappen soube administrar bem essa corrida e levar também o carro da Red Bull à vitória, né? Dessa sprint aí, levar os 8 pontos para o campeonato e para casa também. E o Piastri, né? Assim como as McLarens também, tanto o Piastri quanto o Lando Norris não era tão rápido de reta, assim como era o carro da Red Bull com o Verstappen aí, então eles eram mais rápidos ali nas curvas ali, mas como principalmente tem aquela reta. Fabrício, eu vou precisar da sua ajuda agora para mim falar. Não sei se eu estou certo.
Mas, assim, falo na questão da reta, é reta Camel, é isso? Isso. Não vou saber exatamente se era esse nome mesmo. Mas aquela reta depois da Del Rouge ali, eu acho que é Sim, Camel, né? é essa mesmo. Exato. Então, principalmente, então, aquela. Era só isso mesmo, a ajuda que eu queria saber para mim saber o nome da reta. Mas, enfim, que às vezes acaba confundindo também. Mas, enfim, então o Verstappen era mais rápido ali também na reta Camel, então levava mais vantagem. A gente conferiu que o Piastri estava sempre também próximo, ali mais ou menos numa diferença de 5 décimos, 6 décimos ali, até chegava 4, 3, 2 décimos até, se aproximava do Verstappen, mas não conseguia passar, por pelo menos o carro da Red Bull ser mais rápido nessa questão da reta. E também ali da reta, né, principal ali da linha de chegada depois da buzz stop. Então, né, o Verstappen soube administrar bem aí, foi um destaque positivo, né, levou as vitórias, que também, né, para a equipe também foi um destaque positivo ainda maior, por ter conta da chegada do Meki, se eu não me engano, né, o nome dele, do engenheiro aí, o novo engenheiro da Red Bull que entrou no lugar aí do Christian Horner. Então, assim, é um resultado muito bom até para ele, né, para o Laurent Mekies, eu acho que é o nome dele, não sei se a pronúncia tá certa, mas enfim. Então, Verstappen, um destaque positivo aí, né, extremamente positivo. Depois a gente vai comentar também sobre a qualificação que a gente teve, né, mas enfim, na sprint, no caso, foi um destaque positivo para o Verstappen. Piastri, né, mantendo ali também, né, os carros da McLaren também foram um destaque positivo, porque, né, pegaram os pontos aí, né, não fizeram, na minha visão, não fizeram mais do que a obrigação, porém o Verstappen se sobressaiu, conseguiu vencer, a McLaren obviamente poderia ter vencido com Piastri aí, né, ou até com Lando Norris, se tivesse algum toque aí entre eles, né, ou alguma errada aí entre os pilotos, mas, né, porque o carro da McLaren é o mais dominante, é o mais forte, só que o Verstappen se sobressaiu, como eu disse, né, principalmente nas retas, que levou mais vantagem, né, mesmo com o Piastri atacando com DRS, e conseguiu o Verstappen vencer a prova. Mas, enfim. E, bom, destaque positivo também, cara, eu acho que o Bortoleto, se a gente até for comentar na sprint, eu acho que assim, ele foi bem, porque ele conseguiu ter apesar de não ter pontuado, né, na sprint, que eu até cheguei a falar ontem no programa, mas, né, de quem sabe ele poderia ter pontuado, mas assim, a gente sabe, né, porque o carro da Racing Bulls do Isaac Hadjar também é forte, então, né, do Isaac Hadjar e do Leon Lawson também, mas a Sauber que ainda está em evolução, como até comentei no programa ontem. Mas assim, só de ele ter terminado a corrida na nona posição, por conta do Gasly não ter largado na hora que foi a largada, né? Ele terminou a corrida, o Gasly, né? Porém, ele voltou lá atrás, ele largou dos boxes também, depois de 2 voltas, se eu não me engano, depois do que tinha acontecido a corrida, só para testar algumas coisas e para ter um desempenho ali para pegar algumas pesquisas, às vezes a equipe manda o carro também para poder dar, né, fazer alguns testes aí até para qualificação e tudo mais, e a corrida principal também para eles ter uma análise aí, né, de testes aí, mesmo com a corrida sprint em andamento e eles, né, mandando 2 voltas depois da largada. Mas enfim, só de Bortoleto ter terminado na nona posição do Gasly, que não largou, se eu não me engano, acho. Não, aliás, me confundi. Ele largou na 8ª posição, se eu não me engano. Sim, E mas é, exato. ele teve um problema no alguma Isso, coisa no motor. do E aí, motor e do vazamento de água, se eu não me engano. isso, vazamento de água. E aí, o Isso. que aconteceu? Perdão de cortar, Imagina. mas só para a gente Sim, dizer, debater. debater aqui o que aconteceu. O Gasly, ele teve um pequeno problema no motor, né, e vazando água e tal. E aí o que acontece? Ele não largou. Só que depois ele foi para a pista. Ah, mas você se pergunta por quê? Por que diachos o Gasly foi para a pista? Para ver se o problema havia sido solucionado.
porque isso iria ajudá-lo e ele poderia ter um bom desempenho na classificação. E o Gasly, ele vai largar em qual posição amanhã? Vou pegar da posição dele aqui. Ó, o Gasly vai largar. Já tô com os resultados aqui, irmãozinho, mas enfim. Valeu, irmãozinho. 13ª posição. Né? Então. É. É. E já o, Verdade. e já o Colapinto. Cadê o Colapinto? O Colapinto vai largar em 17º. Sim. Então a Alpine. O que dizer? É isso, vai lá, irmãozinho. Não, exato. Alpine é Alpine, a gente já sabe, já esse ano não tá nesse bom desempenho, né? Eu particularmente falo com toda essa fase também do que o Colapinto está vivendo, mas eu acho que o Gasly ainda assim está carregando a equipe nas costas, porque o Colapinto não tá entregando desempenho, né? Como a gente já vem comentando nos programas anteriores aí. Mas enfim, falando do Gasly que tinha largado na 8ª posição para sprint, não conseguiu largar, né, por conta desses problemas, mas foi mandado à pista para solucionar esses problemas e para fazer alguns testes que a equipe pega, para, né, ter de análise e tudo mais, né, para, né, ter ali de desempenho para poder melhorar também o carro e tudo mais. Mas enfim, daí o Hadjar pegou a 8ª posição, né, pegou esse pontinho aí, e o Bortoleto terminou em 9º, também pegando uma posição, né, herdando essa posição aí também que o Gasly caiu lá para trás também. Mas assim, mesmo assim, eu acho que o Bortoleto foi muito bem, conseguiu manter um ótimo ritmo sim, ótimo, né? Talvez, mas um bom ritmo, isso eu falo, um bom ritmo ele manteve na sessão da sprint, né? Até tentou ficar menos de um segundo ali do Hadjar, mas, né, como eu falei, o carro da Racing Bulls é um pouquinho mais forte do que a Sauber, e a Sauber que está ainda em evolução, né? Ela que era a pior do grid até no início dessa temporada. Então é legal da gente ver essa evolução e de o Bortoleto ter mantido esse desempenho também para a corrida sprint, não ter perdido posições, né? O Bortoleto não perdeu nenhuma posição, ganhou, né? Como eu falei, essa do Gasly, que o Gasly caiu lá para trás, mas só de ter terminado em 9º, batendo na trave para pontuar na sprint, eu acho que ele foi muito bem. É um outro destaque positivo também. Eu acho que esse top 8, na verdade, manteve o destaque positivo, né? Então, da sprint, no caso. Porque. Concordo. Porque se for ver também, acho que só o Verstappen que pegou a posição do Piastri, né? Que venceu a prova, e o Hadjar que pegou a posição do Gasly, né? Na 8ª posição, o Bortoleto também subiu, então, né? Eu acho que só foi isso de mudança, né? Obviamente, poucas voltas também que a gente teve de sprint, né? Então, né, não é muita coisa de diferença, né? Não tem pit stop, não tem nada, então é sprint, corrida sprint é muito curta. Então, para ter só se tiver batida, aí sim muda completamente né? Talvez tiver batida lá na frente, talvez até mude o certo resultado, mas manteve o resultado da classificação que a gente teve para a sprint, né? Tirando o Verstappen e o Hadjar, obviamente, né? E o Bortoleto também subiu. Bom, o Verstappen com isso chega a 12 vitórias, então, em corridas em sprint desde 2021. Então, 12 vitórias, é o maior vencedor de corridas sprint desde o início que teve, né? Desde a primeira sprint que a gente teve lá em 2021, né? Desde a introdução das corridas sprint no calendário da Fórmula 1 desde 2021. Então, Verstappen com 12 vitórias, depois Bottas, Piastri e Norris têm 2 vitórias, e depois Russell, Pérez e Hamilton têm uma vitória também nas corridas sprint. Aí você vendo que o Verstappen teve, ou melhor, tem uma dominância em corridas sprints também, né? Apesar, obviamente, que teve também, principalmente em 2023, teve um carro extremamente dominante, dominou a temporada inteira, então isso aumentou ainda mais as vitórias sprints dele. Mas em 2022, 2024, né, no ano passado, e 2021 também, Verstappen então aí totaliza, né, e contando com essa vitória também da Bélgica, desse ano, totaliza um total de 12 vitórias. Então é bastante também para o piloto holandês. E bom,
Vamos, então, acho que comentar sobre a qualificação, né? Que a gente teve hoje. Bom, mas uma coisa que eu queria aproveitar que você colocou é comentar sobre o Verstappen. Porque o Verstappen, ele tem o quarto carro mais rápido do grid, que é a Red Bull. E ele conseguiu vencer a corrida sprint com o quarto carro mais rápido do grid. Ele fez um trabalho espetacular. Se não fosse ele, a Red Bull estava perdida. E eu queria que você comentasse um pouco sobre a habilidade do Max, sobre o trabalho do Max. Queria que você comentasse um pouco sobre o trabalho dele nesse final de semana e principalmente nessa corrida sprint. Não, com certeza. O Verstappen é aquela coisa. Eu acredito que ele ainda, obviamente, está no auge ainda da carreira dele. Né, se ele tiver, obviamente, ainda assim carro para poder disputar, ele com certeza vai disputar, porque ele tem essa vontade ainda de vencer, né? Mas enfim, né, o Verstappen é o Verstappen, a gente conhece, né? Ele é um baita de um piloto, tetracampeão mundial. Então tem toda essa experiência ainda e tá ainda vivendo esse auge aí, enquanto ele ainda pode disputar, né? Porque se a gente for pegar esse carro da Red Bull desse ano, infelizmente vem decaindo cada vez mais, né? Já decaiu, na verdade, né? Mas enfim, se a gente for comparar, obviamente, com os anos anteriores, né? Que foi até principalmente, como eu falei, 2023, que foi uma dominância completa, né? Venceu, se eu não me engano, eu esqueci agora quantos GPs a gente teve na temporada de 2023, não 20. Lembro se era 23 ou 24 corridas, mas o Verstappen venceu, ou melhor, ele só não venceu uma, né? A Red Bull, no caso. A Red Bull não venceu. A Red Bull só não venceu uma, mas ele venceu. Ele não só venceu, acho que 3. Eu acho. Isso. Ó, 2023 nós tivemos 22 grandes prêmios. 22, isso. Então, a Red Bull venceu 21 das 22 corridas, né? Então, foi uma dominância completa, né? O Pérez venceu, se eu não me engano, 2 corridas, o Verstappen venceu o resto e, se eu não me engano, a Ferrari? A Ferrari venceu com o Sainz em Singapura. Eu chutei aí porque eu confundi com 2022. Né? O Pérez venceu 2 corridas, 2 corridas, isso. Porque Miami deu Verstappen, vamos ver. Pérez, ele vem, ó, em 2023, o Pérez, ó, vamos ver, o Pérez, ele tem 6 vitórias. Ele venceu 2 corridas em 2023. Exatamente. Checo Pérez só venceu 2 corridas do ano de 2023 e o Verstappen venceu o resto, exceto Singapura. Exceto Singapura, que teve aquela vitória também da Ferrari. Mas então, assim, a Red Bull nesse ano vem decaindo também muito, né? Apesar que desde o ano passado, na verdade, mas ainda ela conseguia ali competir com a McLaren ali, com a Ferrari, né? Não que hoje ela não compete, né? Já vou explicar isso aí, já vou, né, bater nessa tecla aí desse ano, mas assim, o ano passado ainda ela conseguia, a equipe em si, exceto o Pérez, que obviamente teve uma fase extremamente ruim na temporada, né? E tanto que foi, né, demitido aí, tinha contrato, se não fosse isso, com certeza ia continuar para esse ano também o Pérez na Red Bull, mas enfim, né, a gente sabe todo o contexto que teve, mas o Verstappen ainda assim é um piloto que está no auge, está aproveitando ao máximo o que ele tem de desempenho, que ele pode e consegue entregar com a Red Bull, que não é, né, o melhor carro, porque nesse ano não consegue. Cara, eu na minha visão, eu já aposto que assim, não consegue mais voltar para brigar por título. Não, isso daí já acabou. McLaren já
já está dominando tudo, praticamente, né? Exceto o Verstappen, que ainda está tirando leite de pedra com esse carro da Red Bull desse ano. Mas, enfim, assim, a equipe em si, porque a equipe está praticamente o Verstappen carregando a equipe nas costas, né? Obviamente, né? A gente, claro, critica também o Tsunoda, critica o Lawson, que fez, cara, 2 corridas ruins, infelizmente, pela Red Bull no início da temporada, né? O Tsunoda entrou depois, mas agora não tá conseguindo mostrar resultado nenhum também, praticamente, né? Na qualificação também, ele que vai largar ainda assim numa 7ª posição, uma boa posição do Tsunoda, Sim. conseguiu fazer uma boa volta para essa qualificação, mas a gente já vai comentar já, daqui a pouquinho. Mas, né, falando do Verstappen, o Verstappen que está carregando a equipe nas costas, praticamente, né? Nessa temporada, eu ainda acho que ele tem um carro apropriado para ele, para poder ter esse resultado, né? Porque o segundo assento eu acho que não. Assim, não tem o mesmo setup, as mesmas configurações para o segundo carro, então até por isso acho que o Tsunoda não está conseguindo entregar um desempenho bom. Mas é aquela coisa, né, cara? O Verstappen já é tetracampeão do mundo, entendeu? Já é o maior na equipe, já, entendeu? É o único também que consegue entregar uma vitória de fato, né? Dependendo dos desempenhos da McLaren ali, das Ferraris, das Mercedes. Então, assim, é o único, praticamente é o único que está no auge, é o único que consegue entregar resultado. E que nem, né, até acredito nisso aí também, né? Nessa opinião que eu vou falar agora. Se ele sair da Red Bull, cara, a Red Bull praticamente acaba. Porque, né, assim, na questão de desempenho, porque, né, se ela continuar nesse desempenho da equipe ruim, porém somente com Verstappen fazendo desempenho e entregando o resultado, se ele sair da equipe, entendeu? Ele for para, né, outra, que eu até acredito que isso aconteça, né? A gente até bateu nessa tecla ontem, né? A gente comentou isso aí ontem, né? Até mandei aquele contra-ataque, se vocês achavam, né? Você e o Matheus também, que estava participando conosco no programa de ontem do Antes da Bandeirada. Cheguei a perguntar se o Verstappen poderia ir para outra equipe, né? Se ele estava em negociações com a Mercedes, com a Aston Martin. Pode ser que sim, né? Mas se ele for realmente sair da Red Bull, eu acho que, na minha opinião, acho que a Red Bull, se continuar nesse desempenho específico, já era. Apesar que, né, nos próximos anos, principalmente, aliás, próximo ano que vem, já mude o regulamento, então talvez até a Red Bull consiga se reerguer novamente. Mas, né, é aquela coisa, vai perdendo, só que nessa temporada vai perdendo pontos, é só o Verstappen que tá conseguindo pontuar, para a equipe é muito ruim, né? Porque pro Verstappen tudo bem, pro Verstappen, né, no campeonato de pilotos, ele consegue os pontos dele, né? Ele consegue entregar desempenho, ele ainda consegue mostrar resultado, como eu falei. Sim. Mas para a equipe Red Bull, isso é muito ruim, porque o Tsunoda, como eu disse, não consegue entregar, infelizmente não está entregando, exceto o GP do Japão que ele fez, né? GP da casa dele, que ele fez uma gracinha ali, né? Conseguiu fazer um bom resultado, mas nessa temporada em específico, com o carro da Red Bull, não está mostrando desempenho. Então, para a equipe, isso é muito ruim. E automaticamente a equipe vai perdendo pontos ali importantes, né? No campeonato de construtores, né? Vai perdendo desempenho, então, né? Isso daí, infelizmente, se acaba. Mas o Verstappen é um ótimo piloto. Uma coisa que eu gostaria de comentar é que a Red Bull, se não tivesse o Verstappen, seria a última colocada no campeonato de construtores. Não sei se você concorda. E vamos ver ano que vem. Porque tudo pode acontecer. A gente não sabe se a Ferrari vai estar forte, a Aston Martin, que o Adrian Newey, ninguém tá falando. Olha, eu acho que eu vou falar uma coisa aqui, mas porque ninguém tá falando da Aston Martin nesse ano. Ninguém tá acreditando na Aston Martin no ano que vem. Gente, a Aston Martin tem Adrian Newey, tem Fernando Alonso lá. E
tem o Stroll. O Stroll é filho do dono. Pô, Aston Martin tem o Newey. E eu vou falar uma coisa. Escrevam o que eu estou falando. Aston Martin pode ser campeão no que vem. Pode ser campeão. Pode ter um carro muito competitivo e pode tentar ganhar. É a minha deixa. Vamos passar para a próxima questão. Murilo, como que você analisa a classificação do Gabriel Bortoleto? Já que quase tivemos um susto ao ele ser eliminado no Q1. Não é, exatamente. Bom, é que assim, a FIA gosta de testar os nossos corações. A verdade é essa. Que a gente teve um caso parecido também na qualificação sprint. Não sei se você vai lembrar, ontem, que a gente até comentou, o Bortoleto sofreu um susto também. Aliás, não. Ah, não, desculpe, perdão, confundi totalmente. Eu confundi, na verdade, porque assim, tem nada a ver. É que eu confundi por quê? Porque eu, na verdade, mas a FIA gosta de testar nossos corações. Por que eu confundi ontem? Né, falando hoje também eu confundi de novo. Porque ontem teve né, até fazendo um adendo aqui, eu sei que a gente não tá falando desse assunto, mas vou aplicar aqui porque, né, eu confundi por causa disso. Que a gente está tendo também a Fórmula 3, né, com o Rafael Câmara e tudo mais, e que está fazendo, inclusive, uma temporada brilhante, né, uma temporada espetacular, né, mostrando um desempenho espetacular com a equipe, já, né, já de novato também. Mas o que aconteceu? Ele teve uma volta deletada na qualificação da Fórmula 3, né? Ele teve uma volta deletada, já estava no final da sessão por track limits. Porém, o que aconteceu? A FIA, né, avisou lá, teve a volta deletada, daqui a pouco não passou, cara, passou segundos ali, já tinha zerado o cronômetro, a FIA voltou e recolocou a volta que ele tinha feito. Então, assim, a FIA errou nesse caso, né? Voltou, falou que tinha track limits, foi ver de novo, não tinha nada. Então voltou com a volta dele. Nossa, todo mundo ficou, entendeu? Porque o Rafa Câmara, se tivesse a volta deletada, ia largar lá atrás, né? E no fim, com essa volta aí, conseguiu a segunda colocação, que inclusive vai largar também amanhã na Feature Race da Fórmula 3. Mas só fazendo esse assunto aí, eu sei que a gente não tá comentando, mas porque eu confundi com isso, porque a FIA gosta de testar nossos corações dos brasileiros, a gente que torce pro Brasil nas categorias aí de corridas aí, do automobilismo, de fórmulas, então a FIA gosta de testar. Então hoje não foi diferente com o nosso Bortoleto na Fórmula 1, e no mesmo circuito também. Por o quê? Aliás, nesse caso, pelo track limits do Lewis Hamilton, né, que teve a volta deletada. Nesse caso foi real mesmo. Daí o Lewis Hamilton passou do track limits ali, e aí o Bortoleto, que estava na zona de risco ali, já estava quase caindo, né? Já estava na 16ª posição ali. O Hamilton teve a volta deletada e aí subiu para 15º e ainda assim conseguiu passar para o Q3. De novo o Bortoleto consegue passar para o Q3, então tô bortoletizado de novo, a torcida, né, brasileira tá maluca, tá louca aí, tá bortoletizada, porque, nossa, o que o Bortoleto, cara, conseguiu fazer, e novamente, à frente do Hülkenberg, o Hülkenberg ficou no Q2, tinha passado também pro Q2, né, passou do Q1, passou do Q1, foi pro Q2, ficou no Q2 o Hülkenberg, mas, né, Bortoleto conseguiu passar pro Q3, então, assim, foi um desempenho espetacular do nosso Borboleto, como a gente, né, brinca, zoa aí também. Mas, enfim, Bortoleto está mostrando um desempenho espetacular, largando na zona de pontos novamente, né, assim como largou na Áustria também. Então, largando no top 10 aí. Vamos torcer, obviamente, muito para o nosso Bortoleto amanhã. Quem sabe pontuar de novo com a Sauber, né? Tá largando na zona de pontuação. Claro que não vai ser fácil. Inclusive tem 2 Racing Bulls que vão largar na frente dele,
né, se tudo acontecer de acordo com o esperado, se caso um dos dois aí não largar, claro, do pit lane, tiver uma troca de motor, que eu acho difícil, né, ali os carros na frente do Bortoleto, mas pode acontecer, nada é impossível, né? Vai que tem algum problema aí com alguém aí na frente, os carros na frente do Bortoleto, o Bortoleto ganha mais uma posição. Não sei, às vezes acontece, né? Mas, enfim, mas lembrando que tem duas Racing Bulls que vão largar na frente dele, que, como a gente viu até na sprint, são carros fortes. Claramente, a gente não pode comparar a sprint com a corrida principal de amanhã, né? Porque a corrida principal de amanhã vai ser, né, obviamente corrida oficial, é outro desempenho, né, a corrida sprint é só para os 8 primeiros que pontuou também, só para pegar alguns pontos e tudo mais, então é outro pensamento para a corrida de amanhã, a corrida principal, mas obviamente, a gente vai torcer, vamos mandar energias para o nosso Bortoleto, que vai largar então na 10ª posição, fez uma ótima sessão de classificação, né, apesar desse susto que a gente teve do Lewis Hamilton, do nada teve a volta deletada. O Hamilton já tinha feito volta, tinha subido lá, se eu não me engano, para a 6ª, 7ª posição lá no Q1, né, que tinha feito essa volta aí, mas depois foi deletado, então caiu para 16º, e o Bortoleto tinha passado por Q2, no fim acabou passando por Q3 também. Então, nossa, pra gente é uma alegria enorme pro nosso Bortoleto, né? Então, vamos torcer aí pro nosso Bortoleto, quem sabe pontuar de novo. Enfim, então, o Bortoleto fez uma ótima sessão de classificação e a gente, claro, manda energias para o nosso Borboleto. Não é mesmo, Fabrício? É claro, irmãozinho, energias positivas, porque o Bortoleto merece, ele precisa desse ponto, desses pontos no caso. Bom, meu irmão, em sua opinião, Carlos Sainz deixou a desejar na corrida sprint? Certo. Bom, cara, é aquela coisa, né? O Sainz que terminou aí tô vendo aqui que ele terminou na 6ª posição, né? Inclusive na mesma posição, como, né, até comentei, na mesma posição que ele tinha largado para sprint também. Então, assim, eu acho que, cara, assim, a gente, que nem, não pode botar muita expectativa na sprint, né? Porque a sprint é uma corrida curta, é uma corrida que tem, né, poucas voltas aí, então não tem muito o que fazer ali, né? Os pilotos estão muito próximos? Estão. Só que, assim, né, é aquela coisa, né, cara? É poucas voltas, né? Assim, é muito também difícil de arriscar uma ultrapassagem ali também, né? Apesar que tem bastante zonas de ultrapassagem ali, principalmente naquela reta Camel, mas às vezes, né, também os pilotos focam ali em manter as suas posições para pegar esses pontos, né? Claro que quanto mais pontos, melhor, mas enfim, manter as suas posições ali, manter os seus pontos, para não forçar também muito o carro, às vezes não forçar um desempenho maior, para poder focar mais na classificação e focar na corrida principal, né? A sprint é só uma corrida, né, curta, que, né, tem a pontuação, e que os pilotos pegam os pontos aí, né, só para, né, mexer ali, dar uma mexida no campeonato e tudo mais. Mas na questão de desempenho, como são poucas voltas também, não tem muito o que fazer ali, né? Os pilotos estão muito próximos. Você vê, né? Como eu falei, a gente pegar o top 8, é somente o Verstappen e o Hadjar que mudaram de posições ali. O Verstappen que venceu e o Hadjar que pegou a 8ª posição do Gasly, que caiu lá para trás, né? E o Sainz manteve, né? O Leclerc manteve, o Ocon manteve, o Sainz manteve e o Berman manteve. Os pilotos aí manteve e o Norris também manteve. Então, né? Não tem muito o que fazer, uma corrida curta, a sprint é curta. Então, assim, acho que o Sainz, como qualquer outro piloto aí, tanto o Ocon, o Leclerc, até o Leclerc, na verdade, o Leclerc tentou, na verdade, pegar pelo menos o pódio ali da sprint, né? A 3ª posição do Norris, né? A gente viu que ele tentou brigar ali no início, até pegou, na verdade, a posição do Norris na largada, né, na primeira volta, mas depois, né, o Norris com um pouco mais de carro voltou na 3ª posição e manteve a 3ª posição, terminando aí na 3ª colocação. Mas acho que o Sainz, né, como falei, como qualquer outro aí que terminou nas posições aí da sprint,
para não forçar tanto o carro, não forçar tanto o desempenho, né? Pegou seus pontos aí e manteve a sexta posição. Não tem muito o que falar, né? Agora, até fazendo um caso à parte, na classificação, ele se qualificou em 15º, né? Então já não foi tão bem na classificação. Ele vai largar em 15º aí, ao contrário do Albon, que foi muito bem agora. Então o Albon vai largar em quinto e o Sainz vai largar em 15º. Então 10 posições atrás também. Então aí o Sainz na classificação aí não foi muito bem. Vamos ver na corrida amanhã como que ele vai sair também com esse desempenho, o carro da Williams, né? Mas é aquela coisa, né? Na sprint os pilotos não forçam tanto, até para não ter o risco de bater, ter o risco, né, de perder o controle do carro, quem sabe, né? Às vezes, né, dependendo da forçada que o piloto dá, né, é difícil de controlar o carro, então, né, é aquela coisa. Manteve a sexta posição na sprint o Sainz, e é isso. Essa é a minha opinião. Pois é, muito bacana. Irmãozinho, como que você analisa o final de semana do Hamilton? E o piloto da Ferrari poderá se recuperar na corrida de amanhã? Olha, cara, boa questão. Assim, a gente viu a falta de sorte que o Hamilton teve nesse final de semana, né? Na questão da classificação sprint, que ele não, né, teve aquela rodada que a gente comentou ontem, né? Então teria que fazer uma corrida de recuperação nessa sprint, mas não tinha muito o que fazer também, né? Mas principalmente aqui na classificação é mais uma falta de sorte que ele teve, né? Então, né, se não fosse isso, ele ia, quem sabe, passar pro Q3 também, ter uma boa classificação nessa qualificação de hoje, né? Mas infelizmente teve essa volta deletada, né? Para tristeza dos tifosi e para alegria e tristeza da gente que é tifosi, mas também é brasileiro, né? Porque com isso, né, como a gente comentou, o Hamilton com essa volta deletada deu a chance de Bortoleto passar pro Q3. Então, assim, né, passar pro Q2 e, consequentemente, passou pro Q3 também o Bortoleto, né, como a gente comentou. Mas falando do Hamilton, né, com essa, né, para tristeza dos tifosi, infelizmente teve essa volta deletada aí, o piloto da Ferrari por track limits ali, na subida ali da Rouge ali. Mas, enfim, infelizmente é uma falta de sorte, cara, só pode dizer isso. Infelizmente o Hamilton, a gente viu que ele estava se recuperando nessa classificação aí. A gente viu que, né, como eu tinha comentado até antes, se não fosse essa volta deletada, ele obviamente ia passar pro Q2 e, consequentemente, provavelmente ia passar pro Q3 também, porque ele estava bem. Ele fez um tempo que, se eu não me engano, passou para a 7ª posição. Isso. Se eu não me engano, a hora que ele teve essa volta deletada aí, era para ele terminar em 7º ali no Q1, né? Então ele estava bem, próximo do Leclerc ele também. Então, assim, infelizmente foi uma falta de sorte. Acontece, track limits, teve a volta deletada, infelizmente bem no finalzinho da sessão, já tinha zerado o cronômetro e aí caiu, e aí ficou com a volta deletada aí, vai largar também de novo lá atrás, agora, dessa vez na 16ª posição, né? Então, infelizmente, só digo que foi falta de sorte, né? Torcer agora, né? A gente quer tifosi torcer para o Hamilton fazer uma boa corrida de recuperação novamente, né? Assim como tentou fazer na sprint, mas a sprint não tem muito o que fazer, como eu comentei. Mas para essa corrida principal, que aí durante todas essas 44 voltas e um circuito longo também, uma estratégia e uma pista que o Hamilton vai muito bem, né? É um dos pilotos que tem mais vitórias também no circuito da Bélgica, se eu não me engano. Sim, ele tem 5 vitórias. 5 vitórias. Então, é um dos pilotos que mais tem vitórias. Não é o maior, mas é um dos pilotos que mais tem vitórias. Acho que atrás somente do Schumacher, né? Que tem 6. Isso, um 6, isso. Então assim, tentar fazer agora uma corrida de recuperação, o Hamilton, né? Com a Ferrari, vamos ver o desempenho dele agora na corrida oficial,
né, para ver se ele consegue fazer uma corrida de recuperação lá, largando lá atrás, entre o Sainz e o Colapinto. Mas é isso, né? Leclerc largando lá na frente, né? Não teve muito problema, inclusive vai largar na terceira posição à frente do Verstappen, o Leclerc, então foi muito bem também nessa sessão de classificação Leclerc, mas o Hamilton vai ter que fazer uma corrida de recuperação para amanhã. Sim. Bom, passando para essa última questão, meu irmãozinho, o que podemos esperar para a corrida de amanhã? Cara, expectativa lá em cima, né? Acredito, nossa expectativa lá em cima, principalmente como eu comentei com o nosso Gabriel Bortoleto, que está largando aí na zona de pontos mais uma vez, assim como largou lá na Áustria, né? Porém lá na Áustria ele conseguiu se manter, teve os acidentes, claro, que ajudaram ele um pouquinho, né, a terminar na 8ª posição também, lá do abandono do Verstappen que a gente viu lá na Áustria, né? O Antonelli também batendo no Verstappen lá na Áustria, né? O Bortoleto desviou ali, conseguiu se manter, terminou na 8ª posição lá na Áustria, conseguiu os primeiros pontos, e vamos torcer agora nessa corrida para quem sabe pontuar de novo, né? Largando aí no top 10, né? É isso, cara. A Sauber tá em constante evolução, a gente tá percebendo isso, então isso é bom, né, pro Bortoleto. Mais uma vez, como eu falei, largando à frente do Hülkenberg. O Hülkenberg dessa vez não conseguiu passar pro Q3 também. Então, bom, né, cara? Isso que é bom, porque a gente vê que o Bortoleto está indo muito bem com o carro da Sauber, né? Mesmo tendo essa sorte também do Hamilton ter a volta deletada, né? Se não fosse isso, claro, ele ia largar atrás do Hülkenberg também, mas como teve essa sorte aí, uma baita sorte também, uma baita expectativa, né, do Hamilton ter essa volta deletada. Não só passou por Q2, mas conseguiu uma volta espetacular para passar por Q3 também e largar na 10ª posição também o nosso Bortoleto. Sim. Então a expectativa é alta para o nosso Bortoleto, quem sabe pontuar aí. Se não pontuar, né, pelo menos a gente sabe que ele tentou, né, de todas as formas. Às vezes a Sauber erra também, que a gente sabe, né? Errou várias vezes com o Bortoleto na estratégia. Era já para ele, na verdade, ter pontuado algumas corridas antes dessa da Áustria, mas a equipe preferiu priorizar um pouquinho mais o Hülkenberg, né? A gente sabe. Mas, enfim, agora que o Bortoleto está vivendo um bom momento, ele está chegando à frente do Hülkenberg na sprint, né, que a gente teve aí na Bélgica, na classificação, no treino livre. Por enquanto, o Bortoleto, nesse final de semana, até se a gente for comentar, ele terminou à frente do Hülkenberg em todas as sessões, desde o treino livre da sexta-feira. Então, assim, o Bortoleto está muito bem. Então, a expectativa nossa vai lá em cima. Mais uma vez eu espero, mais uma vez eu vou falar aqui. Eu tô falando isso, mas eu espero, claro, não zicar ele amanhã, pelo amor de Deus, né? Você viu que, né, a gente levou esse susto hoje aí, mas enfim, só foi um susto e conseguiu, graças a Deus, passar pro Q3. Mas a expectativa nossa pro Bortoleto é alta. Das McLarens, a gente já sabe, né? Mais uma pole position. Nem comentei hoje, olha pra você ver que eu nem comentei a pole position do Norris hoje, mas enfim. Norris que fez a pole position aí, né, desbancou o Piastri dessa vez, então vai largar na frente aí o Norris, né, ao lado, obviamente, do Piastri. Então, cara, pode ser que essa briga da McLaren seja boa para amanhã também, então a gente tem essa expectativa aí também, quem sabe o Piastri, né, porque agora, nesse momento, cara, os dois estão brigando pelo campeonato, não adianta, né. A gente até, em alguns programas anteriores, né, a gente até comentou, o Norris, né, pelo estilo que ele tem, talvez jogasse a toalha no campeonato, deixasse mais fácil pro Piastri, né, conseguir dominar um pouco mais, mas não, né, vendo os desempenhos da pista aí, o Norris não tá, assim, ele tá chegando no Piastri, mas assim, né, não tá deixando tão fácil pro Piastri, né? Então, praticamente, a gente descarta essa opinião de o Norris jogar toalha pro campeonato no Piastri, né? Então, vamos ver como vai ser amanhã. A gente tem essa expectativa aí dos dois pilotos da McLaren. Claro, se não acontecer que nem aconteceu no Canadá,
não espero nada. Mas, enfim, vamos ver como vai ser amanhã, né? Um toque aí entre. Não sei, né? Se você já pensou se acontece que nem o Canadá, aí o negócio fica quente mesmo. Mas, enfim, vamos ver. É Vamos ver. verdade. Só que dessa vez, obviamente, o Piastri tá largando atrás do Norris. Então, né? Vamos ver como vai sair os dois aí. Quem sabe, obviamente, ter uma briguinha entre os dois, uma boa corrida aí. Ou vamos ver, né? Vamos ver como vai sair os dois. O Piastri, obviamente, né? Não vai deixar fácil para o Norris também. A gente sabe que o Piastri é um excelente piloto, principalmente nessa fase que está vivendo também, nessa dominância da McLaren contra o Norris, né? Mas o Norris que venceu a corrida passada na casa dele, né? Na própria casa do Norris, era para o Piastri ter vencido, né? A gente já viu aquela polêmica aí. O Piastri não ficou tão feliz com aquele resultado, né? Mas agora no GP da Bélgica pode ser que deu um pouco de apimentada entre as duas McLarens. Vamos ver como vai sair as duas McLaren. Ambas vão largar na primeira fila aí, tanto o Norris quanto o Piastri, mas o Norris largando na primeira posição, o Piastri em segundo, né? Uma boa expectativa também a gente tem também sobre o Leclerc, né? Tá largando ali numa boa terceira posição, né? Desbancando também o Verstappen, né? O Verstappen teve um bom desempenho aí na sprint, venceu a sprint, né? Mas aí o Leclerc vai largar em terceiro, depois o Verstappen vai largar em quarto, o Albon vai largar em quinto, Russell vai largar em sexto, né? Uma boa posição do Russell. Então a gente vê também até nessa questão aí que a Mercedes está tendo essa oscilação que a gente comentou ontem no Antes da Bandeirada, né? O Tsunoda Cara, essa qualificação o Tsunoda também foi bem. Vai largar em sétimo, mas vamos ver como que vai ser o desempenho do Tsunoda. Verdade. Possa ser que ele caia? Possa ser, obviamente, né? Possa ser que ele caia também, porque tem vezes até que a Racing Bulls é melhor do que a Red Bull do Tsunoda. Isso a gente vê no desempenho, né? Então, vamos ver como vai sair. A Red Bull do Tsunoda tá largando uma boa posição agora também, então não tem essa desculpa, tá largando agora lá atrás, né? A gente sabe, mas agora tá largando na frente. Agora vamos ver o desempenho na corrida agora, né? Porque, beleza, tá tendo essa má fase aí do Tsunoda, mas ele, né, não conseguia nem passar do Q1 em algumas qualificações que a gente teve anteriormente, né? Então, o máximo que ele conseguia era passar pro Q2. Agora o máximo que aconteceu é passar pro Q3, né? Que a gente viu hoje. Mas agora tá aí um outro desempenho pra gente ver. Ele agora tá largando na frente, o Tsunoda, mas vamos ver como que vai ser o resultado, o desempenho de corrida do Tsunoda amanhã. Porque, né? Possa ser que ele caia também com esse desempenho mal da Red Bull que a Red Bull tem nas corridas, exceto o Verstappen, né? Que o Verstappen, como a gente comentou, né? O piloto que consegue de fato os resultados para a equipe. Mas enfim, depois Hadjar largando na oitava posição, Lawson largando ao lado, né? Ou melhor, ao lado falo aqui, né? Na nona posição. Mas o Lawson, na verdade, vai largar do lado do Bortoleto. Né? O Bortoleto, na verdade, vai largar do lado do Lawson, né? Atrás. Então, assim, então Hadjar na oitava posição, Lawson na nona posição também da Racing Bulls. Racing Bulls muito bem também nessa classificação. A gente pode ver aí. E Bortoleto, nosso Bortoleto largando na décima posição. Depois em 11º, né? Só vou dar uma rapidinha passada aqui no top 20. Depois Ocon em 11º, Berman em 12º, as duas Haas. Gasly largando apenas na 13ª posição com a Alpine. Hülkenberg largando apenas na 14ª posição. O Sainz largando apenas na 15ª. Hamilton com a volta deletada vai largar em 16º. Colapinto em 17º. Antonelli, tá aí outro piloto que tá indo muito mal nesse final de semana, hein? Muito mal nesse final de semana, a Mercedes Antonelli tá tendo muitos problemas aí, vai largar atrás de novo para essa corrida principal, né? Eu até esperava que ele fosse ter um bom desempenho nessa qualificação de hoje para a corrida principal, mas não foi o que aconteceu, né? Teve problemas aí, vai largar apenas na 18ª posição, à frente apenas das duas Aston Martins, que também foram muito ruins hoje, né, nessa classificação. Sim. Aí, porque o Alonso vai largar em 19º, né, como eu falei, o Antonelli em 18º, Alonso em 19º, e o Stroll largando na última posição, em 20º, as duas Aston Martin nas duas últimas posições, né. Mas é isso, expectativa
é lá em cima, para mais uma corrida aí do Campeonato Mundial de Fórmula 1, GP da Bélgica, um circuito que eu particularmente sempre venho dizendo que é um circuito que eu gosto bastante também, né? Bortoleto também ama, a gente viu nas entrevistas, viu o desempenho dele, né? Passou mais uma vez por Q3 nessa qualificação, esperamos pontos para essa corrida, porque tá largando no top 10, mas é aquela coisa, né, cara? Vamos ver como vai sair. Eu esqueci de ver como que agora tá a previsão de tempo para amanhã na Bélgica. Não sei se vai chover, não sei se tem previsão de chuva aí, mas enfim, né? Se tiver chuva, né? A gente vai saber que, né? Esperamos que não seja que nem em 2021, mas, né? Se tiver chuva, obviamente, provavelmente deve ser um caos também, né? A gente sempre na chuva, ainda mais na Bélgica, a gente espera caos também, assim como foi Silverstone. Teve chuva, parava, voltava, não sei o quê. Mas se não tiver, né? Se for no seco mesmo, não tiver nenhuma previsão de chuva aí na Bélgica para amanhã na corrida, esperamos um bom desempenho também do nosso Gabriel Bortoleto, que a gente, claro, estamos sempre na torcida pelo nosso borboleto, estamos bortoletizados aí, mas esperamos um bom desempenho, quem sabe pontuar. Se não pontuar, tudo bem, pelo menos tentou, como eu falei, mas se pontuar, a gente vai para a loucura, a gente vai alegria também, né, a gente brasileiro. Mas, enfim, é isso, essas são as minhas análises para amanhã, e é isso aí. Essa é a minha expectativa também para o GP da Bélgica em Spa-Francorchamps. É isso, meus amigos. Vamos ficando por aqui e amanhã teremos depois da bandeirada Fórmula 1. Valeu, pessoal. Boa noite, boa tarde. Tchau, tchau. Valeu, irmãozinho. Tchau, tchau.